Então, muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a este encontro, que é a última catequese de adultos da paróquia de Nossa Senhora de Portimão, do Amparo. Desde o início do ano, do ano letivo, temos tido cada mês um tema para uma catequese de adultos. E, de facto, o último tema é agora em maio, no mês de junho, já não temos nenhum tema previsto. E no próximo ano teremos temas fascinantes, mas uma nova série. A questão para esta noite é uma questão importantíssima, tem a ver com o facto de existirem muitas religiões. O título que demos foi Há tantas religiões, qual é a certa? Creio que antigamente havia muito menos globalização, vivia-se muito mais localmente e, portanto, ninguém tinha tanto contacto como nós temos com outras religiões. Hoje em dia, depois ligamos a televisão, se calhar sintonizamos num canal árabe, ou vemos mesmo pessoas vestidas de árabe a passear na rua. Temos mesquitas, concretamente em Lisboa, várias. Se calhar alguns de nós até aprendemos algumas técnicas de meditação mais orientais, tipo budista, etc. Ou seja, a diversidade das religiões hoje em dia toca-nos à porta de uma forma que há 50 anos, e então há 100 anos nem falar, não tocava. Este facto e esta constatação de um facto que há muitas religiões, pois traz evidentemente para quem tem fé aqui uma questão muito importante, é qual é que é o valor delas? Creio que há três hipóteses para responder a esta pergunta. A primeira hipótese é há uma que está certa e as outras estão erradas, bem intencionadas eventualmente, mas erradas. Segunda hipótese de resposta, bem, tem roupagens muito diferentes, mas se formos a ver, no fundo, dizem todas o mesmo. Terceira hipótese, não, ainda que digam coisas diferentes, têm todas o mesmo valor. Ou seja, para mim tem valor a minha, mas para uma pessoa da Índia tem valor o hinduísmo, para um árabe tem valor o islamismo, etc, etc, etc. Creio que são as três posições que se podem pôr e lá iremos daqui um bocadinho. Antes de mais nada, gostava-vos de dizer qual não é a questão. Qual não é a questão que vamos tratar. Hoje não estamos aqui a perguntar se um hindu é pior ou melhor que um cristão, se um cristão é melhor ou pior do que um muçulmano ou do que um judeu. Ou seja, não estamos aqui a distinguir o valor e a santidade dos crentes, de cada crente individualmente, porque isso terá a ver com Deus, terá a ver com a bondade, com a fé, com a consciência de cada um, que isso só Deus é que sabe. Não estamos a falar dos crentes das religiões, estamos a falar das religiões em si, que são muito maiores do que os crentes. O que é uma religião? Uma religião, podíamos dizer, é um sistema de mediações com o sagrado. Alguém comparava a religião, seja ela qual for, a religião a uma escada. Ou seja, há de haver alguma coisa lá em cima, chamamos Deus, ou o céu, ou o que for, e de alguma maneira a religião são formas de mediação, que passa por rituais litúrgicos, passa por textos sagrados, por funções sagradas, como o rabi, ou o imã, ou o padre, passa por festas, calendários sagrados, etc, etc, etc. Ou seja, um sistema de mediações que nos ajudam a ter contacto de alguma maneira com o lado religioso, com alguma coisa que esteja lá em cima. Quais é que são as religiões? Enfim, quantas é que são? Eu acho que haveria muitas, mas costumam considerar-se 5. Assim, 5... Ai, desculpem lá, está assim um ruído de fundo que incomoda. Se alguém não conseguiu desligar o seu áudio, por favor, desligue, está bem? Ok. Tente lá conseguir. Está bem? Obrigado. Normalmente considera-se 5 as grandes religiões, mesmo sabendo que há outras. É o hinduísmo, depois direi uma palavrinha breve sobre cada uma delas. O hinduísmo, o budismo, o islão, o judaísmo e o cristianismo. Algumas pessoas perguntam, e então e a religião católica? Não há nenhuma religião católica.
há uma igreja católica, mas a nossa religião não se chama catolicismo, chama-se cristianismo. E depois, dentro da religião, que é o cristianismo, há muitas igrejas, uma delas é a Igreja Católica. Vou dizer uma palavrinha rápida acerca de cada uma das religiões, antes de entrar na questão que nos traz aqui hoje, que é o valor de cada uma. Mas, reparem, quanto mais os anos passam, mais dificuldade eu tenho em fazer isto. Não só porque tenho menos memória, como provavelmente acontecerá a outros dos presentes, mas também porque tenho cada vez mais consciência de que é muito difícil falar de religiões que pertencem a outras culturas muito diferentes da nossa. É muito difícil e, portanto, cada vez tenho menos a pretensão de saber, digamos assim. Claro que tive que estudar, que aprendi na minha formação, fui lendo coisas, gosto bastante do tema, mas de facto depois há um ponto que é muito difícil de nós percebermos quando as religiões pertencem a culturas muito, muito diferentes da nossa. Ainda por cima, reparem, a maior parte de nós aqui seremos católicos e, portanto, achamos que as outras religiões são vividas como nós vivemos o cristianismo, dentro da Igreja Católica, onde há um Vaticano, onde há uma Bíblia, onde há documentos oficiais. E não é nada assim. Na maior parte das religiões que vamos aqui falar, não há nada esta unidade que nos caracteriza a nós. Há uma diversidade brutal. Reparem, no cristianismo também há essa diversidade. Nós é que, aqui, sobretudo em Portugal, conhecemos a Igreja Católica, portanto, que já achamos que há imensa diversidade dentro da Igreja Católica, mas, de facto, dentro da Igreja Católica as coisas estão muito claras. O que é que pensamos, qual é que é o nosso credo, que recitamos na missa todos os domingos, quem é que manda, etc, etc, etc. Noutras religiões não é assim nada tão fácil. Então, começando pelo hinduísmo. Bem, já agora, o cristianismo é a religião que tem mais adeptos em todo o mundo, mais ou menos à volta de 2 milhões. Depois a seguir vem o Islão, que tem um bocado menos, mas também tem muito. Depois o hinduísmo, o budismo e o judaísmo. O judaísmo, 26 milhões. E o judaísmo, lá está, também é muito diferente da nossa, porque é uma religião associada a uma identidade étnica, que é muito difícil para nós percebermos, não é? Imaginem que é uma religião associada a ser português. Pronto. Então, começando aqui pelo hinduísmo. Quando é que começou o hinduísmo? Não sabemos. Há mais de 3.000 anos. Há quem diga que não é bem uma religião, que é uma amálgama de manifestações religiosas com bastantes diferenças entre elas, crenças também com bastantes diferenças. Uma grande diversidade, embora haja alguns traços comuns. O que é que seriam esses traços comuns? Entender a vida como um ciclo de mortes e de reencarnações, samsara, como se chama. A pessoa morre e volta a encarnar, como diz um dos textos sagrados, a alma não morre quando morre o corpo. Como um homem deixa as roupas usadas e toma outras novas, assim a alma abandona os seus corpos velhos e toma outros novos. Pronto. É a ideia de base da reencarnação, embora depois... claro, há muitas teorias diferentes da reencarnação. Por exemplo, pode-se reencarnar num animal ou não se pode. Enfim, há muitas teorias diferentes da reencarnação, mas em geral é uma característica do hinduísmo. As reencarnações obedecem à lei do karma, que é assim uma espécie de governo cósmico, não é governo de um Deus, é uma lei universal que dita como é que será a minha próxima reencarnação, etc. A libertação... O objetivo, digamos assim, o objetivo da vida é a pessoa libertar-se deste ciclo de reencarnações para poder atingir o nirvana. E algumas pessoas dizem, o nirvana é como o céu. É um bocado difícil falar disto e para nós percebermos, mas o nirvana teria mais a ver com uma certa diluição da pessoa no todo, união com o todo do propriamente o céu, tal como nós o entendemos, que será, onde cada um será ele próprio, não é? Ele próprio. Enfim, associado também ao hinduísmo, como sabemos, vem a questão do sistema das castas. O que é que está lá em cima? Há Deus, não há Deus? Sim, há imensos deuses. Habituámos a ver isso em alguns posters, não é? Vishnu, com
como é que se chama? Com o Ganesh, um deus que tem uma tromba, Brahma, que seria o deus gerador, etc, etc. Então podem dizer, mas eles são politeístas, eles têm muitos deuses. Talvez não, talvez sejam tudo manifestações diversificadas do absoluto. E são imensíssimos, são imensíssimos. Depois, digamos, em cada sítio, o hinduísmo depois adopta devoções, digamos assim, a um ou vários deuses particulares. Vejam, por exemplo, também Nossa Senhora, não é? Mal comparado, mas temos Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora da Boa Esperança, a Nossa Senhora do Amparo, não é? E todos nós dizemos que não são várias Nossas Senhoras, que é a mesma. Será assim? Talvez seja assim em relação ao hinduísmo, não o politeísmo, de terem vários deuses, mas várias manifestações de Deus. São conhecidos os 5 pilares da moral hindu: a não violência, a veracidade, continência, o respeito pelos bens alheios, o desprendimento das riquezas, etc, etc. Pronto. Depois a seguir viria o budismo. O budismo nasceu do hinduísmo e é muito mais recente, e este sim tem um fundador conhecido, Siddhartha Gautama, depois ficou conhecido por Buda, ou o primeiro Buda, que viveu no século VI antes de Cristo. Siddhartha Gautama era um jovem riquíssimo que vivia no palácio, e o seu pai queria protegê-lo do contacto com a dor. E, portanto, no seu palácio havia 5.000 bailarinas, só havia beleza, só havia saúde, só havia juventude. Até que ele conseguiu, uma vez, escapar do palácio e ficou espantado porque no mundo real encontrou um velho, e ele ficou a perceber que havia envelhecimento. Numa outra saída, ele encontrou um doente numa maca, ficou a perceber que havia doença. Numa outra saída, encontrou um caixão, um cortejo fúnebre, ficou a saber que existia morte. Depois, na quarta saída, encontrou um monge. Saiu do palácio e adquiriu, depois de muitos exercícios, debaixo de uma árvore, a iluminação. Buda significa o iluminado. Pronto. E a iluminação significa, de alguma maneira, subir acima de tudo aquilo que nos prende e que nos faz sofrer. As 4 nobres verdades do budismo seriam estas. Primeiro, tudo é dor. Dor, enfim, dor ou sofrimento. Segundo, a causa da dor é o desejo. Eu estou a sofrer por não estar presencialmente convosco porque gostaria de estar presencialmente convosco. Se eu não desejasse estar presencialmente convosco, não sofreria. Terceira nobre verdade, é possível suspender a dor suspendendo o desejo. Ou seja, eu subindo acima deste nível básico material, adquirindo, de alguma maneira, a iluminação. E a quarta nobre verdade é o que se chama a senda óctupla, a senda das 8 vias, que são os caminhos concretos pelos quais isto pode ser feito. Desde coisas éticas, onde entra, por exemplo, a compaixão, até práticas de meditação, aquilo que chamamos yoga para nós refere-se a uma prática, mas de facto há imensíssimos yogas diferentes. Ao contrário do hinduísmo, o budismo não fala de deuses propriamente, e é muito económico nas palavras, situa ou assenta muito mais a transcendência. Diz às tantas lá num dos textos sagrados deles que os homens afundam-se nas palavras como os elefantes na lama. Estão a ver? Eu acho que esta frase para nós católicos também seria bastante bom repetir, porque às vezes achamos que sabemos tudo só porque temos palavras para dizer as coisas. Os homens afundam-se nas palavras como os elefantes na lama. E, portanto, eles suspendem o discurso acerca da divindade. Até há quem diga que, provavelmente, o budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, de como lidar com a dor e como atingir a paz no meio de tanto sofrimento. O Islão, ao contrário, é muito recente. O Islão, de todas as 5 religiões, é a mais recente. Deixei o judaísmo e o cristianismo para o fim.
O Islão, o Maomé viveu no século VI depois de Cristo, VI, VII depois de Cristo. Portanto, estão a ver, já o cristianismo tinha 600 anos na Europa, não é? E uma história muito, muito grande. O fundador é conhecido, como sabemos, é Muhammad, ou Maomé, que nasceu perto de Meca, que se casou aos 25 anos com uma mulher viúva, mais velha, depois teve mais 12 mulheres, e recebeu primeiro em Meca e depois em Medina, diretamente do anjo Gabriel, a inspiração para escrever o Corão. Eles não falam inspiração é uma palavra nossa cristã. Eles dizem que o Corão, nas suas suras, nos seus capítulos, foi ditado pelo anjo Gabriel. Primeiro em Meca e depois em Medina, na segunda parte. É uma religião do livro, é uma religião completamente monoteísta, não há dúvida nenhuma. Deus é o único, é transcendente, é criador, omnipotente, é o juiz de toda a história e espera-nos no céu. O que é que nós temos que fazer? Temos que seguir os 5 pilares do Islão. Algum amigo meu dizia que quem dera ser muçulmano porque eles têm muito definido tudo o que têm que fazer. Diz ele, eu faria aquelas coisas e depois ficava de férias. Não acho nada tão fácil ficar de férias com o que eles têm que fazer, mas de qualquer maneira ajuda uma boa sistematização. Os 5 pilares do Islão são, primeiro, a fé. A fé num Deus único e em Maomé, o seu profeta. Pronto. Claro que eles também acreditam em Jesus como um dos muitos profetas que veio antes de Maomé. Mas Maomé é o último e o profeta definitivo. Têm que fazer a oração ritual 5 vezes ao dia. Ao amanhecer, ao meio-dia, ao meio da tarde, ao pôr do sol e à noite. Uma vez falei com um rapaz muçulmano, muito simpático, encontrei-o numa festa e comecei-lhe a fazer perguntas e perguntei-lhe, ouve lá, como é que tu rezas? E ele disse, sim, eu rezo uma vez de manhã e 2 à noite. E eu não estou a perceber. Para nós dizer que rezo uma vez de manhã e 2 à noite, não é muito claro. Depois é que eu fiquei a perceber, claro, para eles rezar, e para este rapaz, era recitar uma determinada oração. Portanto, ele recitava essa oração uma vez de manhã e recitava essa oração 2 vezes à noite. Portanto, o segundo pilar é a oração ritual, em princípio, 5 vezes por dia, virados para Meca. E depois, solenemente, à sexta-feira, na mesquita. É a esmola legal, tem que pagar o dízimo, 10ª parte da sua receita para os pobres. O Ramadão, que é um mês de jejum todos os anos em recordação de quando Alá recebeu o Corão, recebeu a revelação divina. É um mês de jejum durante o dia, até ao pôr do sol, e é um mês de purificação, ou seja, no fim daquele mês eles ficam purificados dos seus pecados. E pelo menos uma vez na vida, o 5º pilar, pelo menos uma vez na vida, a peregrinação a Meca. Pronto, vemos muitas vezes à volta da Kaaba, da casa sagrada. Pronto, há muitas correntes do Islão, sunitas, xiitas, etc. Mas pronto, agora não vamos por aí. Outra grande religião é o judaísmo. Essa religião conhecemos melhor ou achamos que conhecemos melhor, porque nós temos a nossa visão cristã do judaísmo a partir do Antigo Testamento. Tem sido muito interessante, temos agora aqui em nossa casa, em Portimão, na nossa comunidade, o padre Francisco Martins, que está aqui numa fase de transição, acabou agora o seu doutoramento e no próximo ano irá para os Estados Unidos e no intervalo está aqui em Portimão e ele fez o doutoramento em Bíblia, precisamente em Jerusalém, portanto temos aprendido imenso com ele sobre o que é realmente o judaísmo contemporâneo, que é bastante diferente da ideia que nós temos. Mas quer dizer, em princípio, as linhas gerais, nós sabemos, uma religião muito antiga, fundada pelos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e depois, mais tarde, já no século XIII a.C., Moisés, a quem foram dados os 10 mandamentos no Monte de Sinai. Quem é que está lá em cima? Está lá em cima Deus único, absolutamente transcendente, não se pode fazer imagens dele,
um Deus todo-poderoso, criador, que é a razão de ser tudo quanto existe, providente, que nos fala e que nos guia através da história, que age na nossa história, e é o juiz que um dia nos espera no céu e nos há de julgar. Pronto, o que é que nós temos que fazer para chegar lá? De alguma maneira, observar a lei e as suas prescrições. Disse Jesus, quando lhe perguntaram o que é que tinha que fazer, ele recitou o Shema: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. As palavras que hoje te digo ficarão gravadas na tua memória, diz o Antigo Testamento. Este é o núcleo. E depois as festas que vêm associadas. É verdade que hoje em dia é complicado, porque quando se fala do judaísmo, há muitos judeus que se consideram completamente judeus, mas que são ateus, que não acreditam em Deus. Não é? Portanto, esta pertença a um povo, por um lado, e a adoção de uma religião, por outro, coisas que na nossa cabeça são completamente diferentes. Uma coisa é ser católico, outra coisa é ser português, uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser português. Para eles não é nada assim tão claro onde é que está a diferença, onde é que está a fronteira que separa uma coisa da outra, até porque mesmo judeus que não acreditem em Deus provavelmente farão muitos dos rituais religiosos, como a Páscoa, etc, etc, etc. Portanto, a fronteira entre o cultural, o nacional, digamos assim, e o religioso não é assim tão claro. E depois, por último, o cristianismo, que nós sabemos que foi fundado no primeiro século da nossa era, o fundador Jesus Cristo, que teria aqui como pilares estas duas crenças da encarnação e da ressurreição. A encarnação, que aquele homem não era simplesmente um profeta, mas o próprio Deus feito homem, encarnação, e no fim, que depois de ter sido morto, Deus o ressuscitou e aquele homem, chamado Jesus de Nazaré, está para sempre connosco. O que é que temos que fazer? Basicamente, temos que fazer vida com ele, vida com Jesus, viver na sua presença, dentro da comunidade cristã, na qual se entra através do batismo. Pronto. Enfim, assim, eu peço imensa desculpa aos budistas, aos hindus, aos muçulmanos e aos judeus que me ouviram. Provavelmente disse alguma coisa super errada, peço desculpa, não é por mal. E quem quiser saber mais, aconselho um livrinho muito giro, lê-se bem, é pequenino, está muito bem escrito, que se chama O Rei, o Sábio e o Bobo. O Rei, o Sábio e o Bobo. Escrito, creio que por um autor indiano, não é um livro, digamos, de matriz cristã. Aliás, creio que o autor nem terá nenhuma filiação religiosa. Mas então conta uma história inventada de um reino onde havia imensa felicidade e o próprio rei estava muito feliz, mas não tinha uma coisa que o rei considerava muito importante, eles não tinham religião. E então lá convoca os seus conselheiros, o rei: nós precisamos de uma religião no nosso reino. E eles disseram: está bem, mas que religião? Há tantas religiões. E o rei diz: não faz mal, vamos convocar aqui o grande congresso das religiões, e convoca representantes destas 5 religiões. E, portanto, é um livro, é uma narrativa onde acontecem coisas giras lá pelo meio, é uma história, é uma narrativa, mas onde se fica a saber depois o essencial de cada religião. E depois, no fim do livro, em cima tem umas tabelas cronológicas e quais são as festas, quais são os textos, etc, etc. Enfim, até parece que eu ganho alguma coisa, alguma comissão com o livro, não ganho, mas para quem quiser saber mais das outras religiões, vale a pena. Ora bem, então, vamos lá ver. Vamos agora à questão. Então, valem todas o mesmo? Não estou a falar das pessoas, não estou a falar dos crentes. Estou a falar das religiões que esses crentes seguiram. Estas religiões valem todas o mesmo? Já podemos ir, não é? Aqui, eu creio que há três hipóteses de resposta. Primeira resposta, primeira hipótese de resposta, ou primeira posição é: há uma que é válida e as outras que são inválidas. Há uma que está certa e as outras que são erradas. Não quer dizer que não possam ter alguma coisa boa, mas basicamente são erradas. Segunda
resposta que algumas pessoas dão, no fundo, dizem todas o mesmo, sob formas diferentes, têm festas diferentes, os líderes religiosos têm nomes diferentes, ou são padres, ou são bispos, ou são rabis, mas no fundo o essencial estão todas a dizer o mesmo. Terceira posição, não dizem todos o mesmo, são diferentes nos seus conteúdos, mas são igualmente válidas. Ou seja, depende do sítio do mundo onde eu nasci. Se eu nasci em determinado sítio do mundo, a religião mais válida para mim é aquela. Se eu nasci noutro sítio do mundo, esta religião é mais válida para mim. Mas entre elas são igualmente válidas, ou seja, não há nada que nos permita dizer que alguma tem mais valor do que as outras. Ora bem, então, estas 3 posições para mim estão erradas e eu vou tentar rebater cada uma delas. Então, primeiro, a rejeição da primeira posição. Primeira posição é que há uma que está certa e as outras que estão erradas. Ora bem, eu acho que isto é muito fácil de se dizer quando a pessoa não conhece melhor crentes das outras religiões, digamos assim. Estão a ver? Acho que era mais fácil dizermos antigamente que havia uma que estava certa e que as outras eram erradas. Antigamente até se dizia e acreditava, pelo menos no seio da Igreja Católica, que eram obra do diabo, as outras religiões. Eu acho que basta nós conhecermos um pouco de Gandhi, ou conhecermos um pouco dos escritos dos monges sufis, muçulmanos, basta ouvirmos um pouco o Dalai Lama para percebermos que não é assim tão fácil. Ou seja, eu nunca conseguiria dizer que as outras religiões tão erradas, que não são verdadeiras mediações com o sagrado, digamos assim. A ver? Acho uma arrogância muito grande e acho que não. Só pode dizer isto quem ou tem um coração muito preconceituado ou de facto não conhece pessoas de outras religiões. Nem não só pessoas, mas quem de alguma maneira não se aproximou de outras religiões. Nós vemos, por exemplo, homens com uma capacidade de meditação, de abnegação, de ligação ao transcendente, de compaixão, absolutamente espantosas dentro de algumas religiões orientais, ajudados precisamente pelas suas próprias religiões, ou seja, pelos instrumentos das suas próprias religiões. Por isso, eu não seria capaz de dizer que esta primeira posição está certa, acho que está errada. A primeira posição seria uma religião é boa e as outras são más. Segunda posição, no fundo, dizem todas basicamente o mesmo, basicamente. Bem, esta posição tem uma parte de verdade, ou seja, uma parte de verdade é que se Deus existe, é um só. E Deus no céu não tem o nome. Deus não se chama Manela, ou Joaquim, ou Yahvé, ou Alá, ou Deus. Deus não tem um nome. Portanto, se Deus existe, há de ser o mesmo. E pode ter muitos nomes diferentes. Mas acho muito difícil harmonizar, por exemplo, o cristianismo com o judaísmo por causa da questão da encarnação. O judaísmo, com a sua fé num Deus absolutamente transcendente, o cristianismo, onde a nossa crença principal é a encarnação, que Deus se faz homem, como é que vamos harmonizar as duas coisas? Como é que vamos harmonizar o islamismo com o judaísmo, com o hinduísmo, que nega um Deus pessoal? Estão a ver? Como é que nós vamos harmonizar o cristianismo com o islamismo se no próprio Islão vem a negação da Santíssima Trindade? Sempre fala de Jesus, filho de Maria, e às tantas, numa das frases do Corão, não digas 3, basta. Estão a ver? Como é que a gente vai dizer que basicamente dizem todos o mesmo? Estão a ver? Acho muito difícil, alguma vez, defendermos esta segunda posição, que elas dizem todas o mesmo. No fim, ficaríamos com o quê? Com um vago sentimento de compaixão
mesmo esse entendido de uma maneira diferente de religião para religião, e uma vaga noção de transcendência, mesmo ela entendida de maneiras muito diferentes de religião para religião, não é? Acho tão difícil pensar que é a mesma coisa o cristianismo, onde somos ensinados a pensar em Deus e a dizer Pai, harmonizar isto com o budismo, que não tem nenhum discurso acerca de alguma forma de divindade, estão a ver? Acho um bocado de ingenuidade, acho desconhecimento e querer arranjar aqui um mínimo denominador comum. Até o próprio ideal de compaixão, vamos lá ver, até o próprio ideal de compaixão é entendido de maneira bastante diferente, concretamente no cristianismo e no budismo. É evidente que no budismo é uma das vias principais e o ideal está lá em todas as religiões. Mas, por exemplo, no budismo faz parte de um caminho para atingir a paz, estão a ver? A paz interior. Para nós cristãos, a paz interior não é o ideal. Ou seja, todos queremos ter paz interior, mas o ideal da nossa fé não é a paz interior. O ideal da nossa fé é amar. Ou seja, se Jesus de Nazaré tivesse tido como ideal a paz interior, não se teria deixado matar na cruz. A paz interior para nós não é o ideal. E por isso nós muitas vezes metemos em sarilhos. Estão a ver? Porque o amor muitas vezes mete-nos em sarilhos. Portanto, a compaixão também se entende de maneiras diferentes. Portanto, eu rejeitaria completamente a segunda posição de dizer que no fundo dizem todos o mesmo. A terceira posição é a posição do relativismo, diz que sim, são diferentes, mas são todas igualmente válidas, cada uma no seu quarteirão, digamos assim, cada uma na sua cultura, são todas igualmente válidas. Bem, vamos lá ver. Esta é a posição da moda, não é? A posição da moda é a posição relativista, dizer não é possível nenhuma conversa acerca da verdade, porque no fundo é tudo relativo. Bem, se eu já tomei esta decisão, qualquer coisa, não posso pensar para além da decisão que já tomei, de que é tudo relativo. Só me basta dizer a essa pessoa que já tomou essa posição que se é tudo relativo, essa sua posição também é relativa. Pronto, portanto, tomar o absoluto, tomar o relativismo como absoluto é uma negação e ultimamente não tem sentido. Segundo, gostava de dizer também que ou seja, se todas as religiões são verdadeiras, partindo do princípio que todas elas são verdadeiras, os seus fundadores não se colocaram todos ao mesmo nível. Perguntaram a Buda, lá depois da sua iluminação, tu és Deus? Perguntaram. Não. És um anjo? Não. Um santo? Não. Então quem és? Sou alguém que está acordado. Buda. Maomé, obviamente, também é a mesma coisa, também sem a mínima pretensão de alguma forma de divindade. Perguntaram a Jesus, tu és o filho do Deus vivo, na hora decisiva, quando estava a ser julgado pelo Sinédrio, a resposta dele, tu dizes, eu sou. Perdoava pecados em nome pessoal, que levava as pessoas a acusarem, dizer, quem é este que até perdoa pecados? Só Deus é que pode perdoar pecados. Pois. Falava de Deus, numa altura que nem sequer se podia dizer o nome dele, falava de Deus em termos estranhos. O Pai e eu somos um, quem me vê, vê o Pai. Imaginem que eu vos dizia a vocês, estão a olhar para mim, estão a olhar para a minha carinha, então pronto, já viram tudo, quem me vê, vê Deus. Li um livro, o Padre Nuno passou-se, não é? Estão a ver? Agora imaginem isto há 2000 anos atrás num contexto que nem sequer se podia dizer a palavra de Deus, porque isso, no contexto do judaico, isso já era excesso de confiança, não é? Por causa da transcendência de Deus. Portanto, o que é que eu quero dizer? Quer dizer que, e o judaísmo, evidentemente, nenhum profeta do judaísmo, Abraão, Isaac, Jacó, dos seus fundadores, nenhum profeta, Jeremias, Isaías, alguma vez teria alguma pretensão
Há alguma forma de divindade, pelo contrário, a transcendência absoluta de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se todas as religiões são verdadeiras, os seus fundadores não se colocaram ao mesmo nível. E se uma religião pretende de alguma maneira ser uma mediação com o transcendente, uma mediação com o que está do outro lado, e se um desses fundadores é o próprio Deus feito homem, é evidentemente que essa religião está numa posição diferente das outras religiões. Pronto. Isso faz dos crentes dessa religião, dos cristãos, melhores que os crentes das outras religiões? De maneira nenhuma. Nem para Jesus o que interessa é a santidade pessoal, é a capacidade de amar, etc, etc, etc. Eu não sou melhor que um hindu, não sou melhor que um muçulmano, nem tenho a mínima pretensão, uma vez me passar pela cabeça isso. Faz da nossa religião melhor que as outras religiões? Sim e não. Agora a ver se eu consigo explicar, porque agora estou a chegar ao caroço. Primeiro, sim, porque nós transmitimos, de alguma maneira, a Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, porque o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, nós não o temos no bolso. E ele é critério de verdade e de critério de bem e de mal em relação às outras religiões, mas também em relação ao próprio cristianismo. Então, o ponto absoluto e não negociável, para mim, creio, não é a religião cristã, é Jesus Cristo. Que não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma forma de vida, mas disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que isso significa? Que nós estamos no caminho certo? Oh, meu Deus. Eu de Jesus Cristo ainda só apanhei se calhar 1%. Mas ele é que é o critério do que é bom e do que é mau em qualquer religião. Ele é que é o critério do que é para aceitar e do que é para rejeitar em qualquer religião, acerca de Deus, no que essa religião diz acerca de Deus e no que essa religião diz acerca da vida de um ser humano. Percebem a diferença? Não sou eu, Nuno, que sou melhor por ser cristão, nem vocês, que são cristãos. Não é a nossa religião, como tal, que é melhor. É melhor enquanto transmitimos alguma coisa que é muito superior a nós, que é o próprio Jesus Cristo. E o anunciamos. Mas não temos Jesus Cristo no bolso. E por isso, Jesus Cristo é critério de verdade, por exemplo, em relação às castas, nas castas na Índia, mas também, e portanto há coisas que são absolutamente inaceitáveis nas outras religiões, mas Jesus Cristo também é critério de verdade em relação ao cristianismo. Também há coisas que são absolutamente inaceitáveis no cristianismo. O próprio Papa João Paulo II não pediu já perdão por tantas coisas, pelo que se fez das cruzadas, etc, etc, etc. Não somos nós que temos a verdade, nem é a nossa religião que é perfeita. Mas, de alguma maneira, transmitimos algo infinitamente superior a nós próprios, que é o próprio Jesus Cristo. Eu não percebo como é que, de alguma maneira, se pode pôr Jesus Cristo ao nível de Buda, ou pôr Jesus Cristo ao nível de Maomé, ou pôr Jesus Cristo ao nível de Moisés, se foram eles próprios que se puseram em níveis completamente diferentes. Agora vocês podem dizer, mas Jesus era mentiroso e os outros eram verdade. Então pronto, então o cristianismo está errado e as outras religiões eventualmente certas. Isso é outra questão. Mas se todas estão certas, pois os seus fundadores não se puseram de maneira nenhuma ao mesmo nível. E a pretensão do cristianismo é tal que põe Jesus Cristo, de facto, numa outra posição completamente diferente. É esta a posição, não só minha, mas é esta a posição da Igreja Católica. E agora vou-vos citar aqui um texto muito importante do Concílio Vaticano II. Há um documento que se chama Nostra Aetate, onde fala da relação entre a Igreja Católica e as outras religiões, as religiões não cristãs. É muito bonito, embora seja um texto já com bastantes anos, vale imensa pena ler esse texto. Diz assim esta citação, vou ler do segundo capítulo. Deixa-me só ver se consigo desligar aqui um barulhinho de fundo. Tá. Talvez. Bem, pronto.
Cristiano Reis, veja lá se consegue desligar. Diz assim este texto. A Igreja, portanto, a Igreja Católica... Alguém está a fazer muito barulho com o microfone. Deve estar a raspar com o microfone em alguma coisa. Se alguém não tem o microfone desligado, tenha cuidado. Que eu não estou a conseguir desligar. Isso, agora parou. Então diz assim, a Igreja não rejeita absolutamente nada daquilo que há de verdadeiro e santo nas outras religiões. Estão a ver? Esta frase é notável se nós percebermos que ainda poucas décadas antes, muitas vezes as outras religiões eram tidas como obra do diabo. A Igreja não rejeita absolutamente nada daquilo que há de verdadeiro e santo nas outras religiões. Portanto, pressupõe que há elementos verdadeiros e elementos santos. Santo é uma palavra muito forte para a Igreja. Santo significa que vem de Deus. Nas outras religiões, considera com sincero respeito esses modos de agir e de viver, esses preceitos e doutrinas, que embora muitas vezes estejam em dissonância com o que ela afirma e ensina, muitas vezes refletem um raio daquela verdade que ilumina todos os homens. Estão a ver, tão bonito. Que as outras religiões refletem muitas vezes um raio daquela verdade que ilumina a todos os homens. No entanto, ela, a Igreja, tem o dever de anunciar constantemente a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, no qual todos os homens encontram a plenitude da vida religiosa e no qual Deus reconciliou consigo todas as coisas. A ver? Então, acho muito bonita esta imagem do raio, não é? Que as outras religiões refletem um raio daquela verdade que ilumina todos os homens. Ou seja, a verdade não é a religião católica, não é a religião cristã. A verdade não é a Igreja Católica. A verdade nem sequer é uma doutrina, porque as palavras postas em doutrina são tão falíveis, dizem e escondem. A verdade é o próprio Deus. E o próprio Deus não é de maneira nenhuma monopólio dos cristãos. Nem sequer Jesus Cristo é monopólio nosso. Embora sejamos nós, como Igreja, que desde há 2000 anos o damos a conhecer, o transmitimos, fomos nós, Igreja Cristã, que escrevemos os Evangelhos, que escrevemos o Novo Testamento e que continuamente o damos a conhecer. Mas damos a conhecer a alguém que está muito para além de nós próprios e do qual provavelmente nós ainda só percebemos uns pouquíssimos %. Estão a ver? Uma percentagem muito, muito, muito pequena. A Igreja tem a verdade? Sim e não. Sim, no sentido que transmite a pessoa de Jesus Cristo e abre as portas para uma relação sincera e pessoal com Ele. Através da palavra de Deus, do batismo e dos sacramentos. Em certo sentido, a Igreja tem Jesus Cristo, mas tem é uma palavra muito forte. Transmite Jesus Cristo. Não no sentido de que nós próprios e a Igreja como um todo continuamos a descobrir Jesus Cristo. A revelação escrita já está terminada, terminou no final do fechamento do Novo Testamento, mas há uma revelação contínua. Nós continuamos, como dizia Jesus, a tirar coisas do tesouro. Continuamos a tirar coisas novas e velhas, a descobrir sempre coisas novas. Não só nós, cada um de nós individualmente, mas nós, enquanto Igreja. Não é? Portanto, por um lado, estou a dizer, as igrejas cristãs estão na mesma situação que qualquer comunidade humana diante de Cristo. Ou seja, ele é que é a verdade. Ele é a verdade acerca de tudo o que dizemos sobre Deus. Ele é que é a verdade do que é verdadeiramente humano e do que é verdadeiramente desumano. Em qualquer comunidade cristã e também na Igreja Católica. Por outro lado, estamos numa situação radicalmente diferente, porque somos nós que historicamente o anunciamos. Curiosamente, até pode haver aspectos de Jesus Cristo que uma outra tradição religiosa capte melhor e transmita melhor. Estou a pensar, aqui há uns anos atrás, fiz um cursozinho de meditação budista na União Budista Portuguesa em Lisboa e gostei imenso e estou muito agradecido. E curiosamente, embora fosse um curso básico, mas as coisas que lá aprendi eram coisas que já me tinham sido ensinadas dentro da Igreja Católica. Porquê?
em grande parte, por causa da tradição mística nossa, da Igreja Católica, do cristianismo, mas em grande parte também porque são coisas que já nós próprios fomos buscar ao Oriente, técnicas de meditação, etc, etc, etc. Estão a ver? Não tenho dúvida nenhuma que muitas vezes a nossa tradição cristã de matriz mais grega, portanto muito racional, muito à base de palavras, muitas vezes ganharia muito em ser complementada com algumas formas de despojamento mais ensinadas pelas tradições orientais, por exemplo. Estão a ver? Também é verdade que depois cheguei a uma altura, no curso de meditação, cheguei a uma altura que só o simples esvaziamento e a suspensão das ideias, das palavras, dos sentimentos, só aquilo depois, para mim, só me criava mais apetite ainda de Jesus Cristo e da proximidade com Jesus Cristo. Ou seja, também é verdade que para nós cristãos, todas estas técnicas são muito importantes como um primeiro momento, podíamos chamar de esvaziamento, de despojamento de nós próprios, para depois Deus poder vir, que não, pelo menos na minha maneira de ver, que não servem como finalidade última. Mas creio que neles também não, que servirão como união com a totalidade ou outras formas que se queiram entender. Bem, então aqui algumas coisas na prática. Então, a primeira pergunta já respondi. Se um cristão é melhor que um budista? Não é melhor. Mesmo nós só, sem olhar para outras tradições, só olhar para a nossa tradição cristã, quando Jesus falou do fim do mundo, o que é que disse? De que é que falou? Vinde, benditos do meu Pai, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Estava nu e vestiste-me. Estava preso e foste visitar-me. Afastei-vos de mim, malditos do meu Pai. Tive fome e não me deste de comer. Estava nu e não me vestistes. Estava doente ou estava preso e não me foste visitar. Estão a ver? Ou seja, quando Jesus fala daquilo que chamaríamos o juízo final, o que é definitivo, de que é que ele falou? Basicamente, falou do amor, da capacidade de amar, da capacidade de atenção ao outro. Significa que, mesmo entre nós, pode haver uma pessoa que saiba a doutrina toda, que cite todos os textos do magistério, que saiba São Tomás no original em latim, que saiba a Bíblia de cor, mas como dizia, se não tiver amor, como escreveu São Paulo, se não tiver amor, nada disso me serve. Segundo, nós na relação com as outras religiões. Os últimos papas têm sido fortíssimos nisto, não só nas palavras que têm dito, mas muito também nos exemplos que nos têm dado. Não é para ficarmos fechados, é para sairmos fora de nós, para tentarmos construir pontes e dialogar com crentes de outras religiões. Não só o comunismo é o que se chama o esforço de união dentro do próprio cristianismo entre as várias igrejas. Não só o ecumenismo, mas o próprio diálogo interreligioso, ou seja, o diálogo com as outras grandes religiões. Necessidade de abertura e necessidade de diálogo humilde. O que é que significa o diálogo humilde? É eu não perder a oportunidade de dialogar com pessoas de outras religiões, não para lhes ensinar o credo, não para lhes dizer tudo e mais alguma coisa, ou não para dizer aquela frase horrível que nós adoramos dizer, que no fim de tudo você afinal é cristão e não o sabe. Não fazer isso, mas estar de coração aberto, como eu estou diante de alguém que me pode vir falar de Deus e que me pode ensinar coisas boas. Né? Creio que este diálogo é muito importante. Por outro lado, sem relativismo, mete-me um bocado de impressão, alguma tendência mesmo entre alguns católicos hoje em dia de irem, como é que é dizer, a nível religioso, se comportarem por vezes como nos comportamos numa área de restauração de um hipermercado. Temos um grande hipermercado, ou um centro comercial, grande centro comercial, tem uma área de restauração e se for grande provavelmente tem um restaurantezinho que vende nachos ou outro que vende
arroz chau-chau e comida chinesa. Se calhar depois noutro sítio temos sushi e outras especialidades japonesas. E depois temos comida italiana, como as pizzas, etc. E nós podemos ir para uma área de restauração e pica dali, estão a ver? Pica daqui, pica dali, vai um bocadinho de pizza e depois a seguir um bocadinho de sushi. Eu acho que quando fazemos assim, estão a ver, conforme eu sinto, conforme estou para aí virado, ou estou virado para o sushi, ou estou virado para o Reiki, vamos lá fazer um bocadinho de Reiki. Agora vamos fazer aqui um bocadinho de meditação budista. Olha, já não vou tanto tempo, agora vou à missa. Tenho saudades da missa, agora vou à missa. Não, mas agora vou ler um bocadinho de Paulo Coelho, agora sou um bocado de Paulo Coelho, estão a ver? Eu acho que quando nós fazemos assim, acho que isso é muito perigoso, porque isso é que é a negação da religião. Porquê? Porque no fundo, eu estou a dizer, o Deus sou eu é que escolho. Eu pico daqui, eu pico dali, conforme eu hoje me apetece. Porque o critério último é eu ficar satisfeito. Não há obediência. Não há um dobrar um joelho. Então, que seja muçulmano e que seja um bom muçulmano e que dobre o joelho diante de Deus, Allah. Ou então que seja um judeu, ou então que seja o que for. Estão a ver? Agora, não brinquemos ao sagrado. Estão a ver? Como se o sagrado estivesse aí para me servir conforme me apetece. E olha, este fim de semana até nem me apetece nada. Jejum intermitente. Percebem? Acho isto o maior dos perigos. Porque quem... Não, não é em relação ao jejum intermitente. Eu estou a falar porque eu conheço várias pessoas que fazem. Tenho o maior dos respeitos pela prática do jejum e acho muito interessante essa coisa do jejum intermitente. Eu não acho nada perigoso o jejum intermitente. Acho perigosa esta atitude religiosa de quem, partindo do relativismo, vai buscar um bocadinho dali e um bocadinho de lá, conforme lhe apeteça. Não. Eu posso fazer as viagens todas que quiser, mas eu tenho que ter o meu aeroporto de partida. Eu parto de Lisboa ou eu parto de Faro. Pronto. E depois posso fazer viagens, mas eu sei onde é que estou. E sou fiel à minha religião. Porque senão, no fundo, acabo por não ser fiel a nada, a não ser a mim próprio. Estão a ver? E isso é que eu acho que é a perversão da religião, não é o ateísmo. A perversão da religião é eu achar que o Deus sou eu, ou seja, que eu é que estou no cimo da escada, eu é que decido. Eu é que dou a mim próprio a minha lei, conforme me apetece, conforme estou para aí virado. Enfim, eu não estou a criticar pessoas que se calhar começam daqui, começam neste ponto e creio que todos nós, padres, vemos de vez em quando pessoas aparecer nas nossas igrejas que se calhar que não vão à missa habitualmente e que naquele dia lembraram-se de ir. Sempre assisti muito a isto, em todos os sítios onde estive e aqui em Portimão continuo a assistir e creio que Deus ficará felicíssimo de ver alguém um dia aparecer numa igreja. E da nossa parte só temos é que abrir os olhos e ficar felizes com Deus, que bom. Portanto, muitas pessoas começam assim, quantidade de pessoas que começam por fazer certos tipos de meditação, até descobrirem depois alguma outra prática mais definitiva, onde assentam mais definitivamente, ou então não, ou então assentarem aqui mais definitivamente. Mas creio que o essencial é, em termos religiosos, se não encontrei, mais vale ter uma com que eu minimamente me identifique e ser-lhe fiel do que andar a provar daqui e dali indefinidamente e ter isso como forma estável de prática religiosa. Não é? Algo que se percebe no início, mas que não se perceberá como estilo de prática, como estilo de religião. O querer fazer uma amálgama entre todas. Se uma pessoa não conhece Jesus Cristo, pode salvar-se? Pode. Também aqui o Vaticano II tem uma declaração ótima acerca disto. Basicamente o que diz o Vaticano II é que Deus se comunica a qualquer homem. Diz-se que comunica a qualquer ser humano através da natureza, através da criação. Realmente nós sentimos isso
às vezes diante do oceano, ou diante de um pôr do sol. Não é só que é muito bonito, é muito mais do que ser muito bonito, é o êxtase, aquilo que se chama o êxtase, eu ficar tipo rendido, estão a ver? Há qualquer coisa ali de sagrado. Tanto que há qualquer coisa de sagrado que na história da filosofia até houve uma corrente, panteísmo, que dizia, então ponto, Deus é a criação, Deus é a natureza. Não, Deus é o criador da natureza, está muito para além dela, mas a natureza reflete quem é Deus, tal como uma obra de arte reflete a personalidade do seu criador. Diz o concílio, já vos vou ler a frase, diz o concílio que Deus se comunica a todos os homens, antes de mais nada, através da criação. E diz depois, sobretudo, nesta citação que vos vou ler, que Deus se comunica a qualquer homem através da sua própria consciência moral. Qualquer ser humano, viva onde viver, seja em que continente viver, seja em que época da história é viver, qualquer ser humano tem a voz da sua consciência. E Deus fala através da voz da sua consciência, embora ele possa dizer, que nem acredita em Deus, que isto é simplesmente a voz da minha consciência. E na medida em que toma posição diante daquilo que a sua consciência lhe diz, mesmo sem saber, está a tomar posição diante do próprio Deus. Diz então o concílio: aqueles que ignoram sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas buscam a Deus na sinceridade do coração e se esforçam, sob a ação da sua graça, por cumprir a sua vontade, conhecida pelos ditames da consciência, também esses podem alcançar a salvação eterna. Tudo o que neles há de bom e de verdadeiro, considera-o a Igreja como preparação evangélica, como preparação para a boa notícia do próprio Jesus. E diz este texto do concílio, aqueles que ignoram sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, pressupondo que se uma pessoa é anunciado Jesus Cristo e foi bem anunciado, ou seja, se a pessoa tem total consciência daquilo que está a receber e se diz não pode salvar-se. Pois, também acho que não pode salvar-se. Está a dizer que não ao bem, está a dizer que não ao amor. Agora, creio que o que acontecerá é que muitas pessoas que tiveram alguma possibilidade de contacto com Jesus Cristo, mesmo através da Igreja Católica, ou aquilo que receberam foi tão mal transmitido, ou até foi bem transmitido e foi tão mal recebido, que eles, quando disseram que não a uma ideia muito errada, e a única coisa responsável que eles poderiam dizer era, de facto, dizer, nisto eu não acredito. Creio que muitas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, dizem muito bem, e se dissessem acreditam em Deus, com a ideia que eles têm na cabeça de Deus, pois seria muito grave. Não é? Por isso, concluindo e resumindo, há muitas religiões, há estas 5 grandes, e depois dessas há outras que não falei aqui, shintoísmo, etc, etc. Qual delas é que é verdadeira? Bem, no dizer do Concílio Vaticano II, todas elas têm, todas as grandes religiões, não estou a falar aqui das seitas, que isso seria um outro tema, todas as grandes religiões têm coisas boas e sagradas, porque todas, cada uma à sua maneira, reflete um bocadinho, reflete raios dessa luz infinita, que é o próprio Deus em pessoa. Também disse que o cristianismo está numa posição diferente, por sermos nós que de alguma maneira transmitimos Jesus, mas que isso não faz do cristianismo necessariamente uma religião perfeita, porque o próprio Jesus que nós transmitimos será o primeiro a criticar muitas coisas que estão erradas no cristianismo, como nós vemos claramente olhando para o passado, e até já afirmado anteriormente pelo Papa João Paulo II, que publicamente pediu perdão por coisas que eram práticas habituais da Igreja Católica em determinada época da história, e que passados uns anos, passados uns séculos, com o entendimento melhorado que se tem de Jesus Cristo, se percebeu que não estavam de acordo com o Evangelho, que não estavam de acordo com o próprio Cristo. Isto significa que todos nós, por muito cristãos que nos digamos e que nos sintamos, temos sempre que ser eternamente buscadores de Deus. Buscadores de Deus.
que ninguém pense alguma vez que já percebi, que já tenho Deus no bolso, que tenho as respostas a todas as perguntas. Tudo aquilo que é dito, mesmo tudo aquilo que é dito na tradição dogmática nossa cristã, são de alguma maneira balizas que apontam para o mistério, mas que não o contêm. O mistério de Deus é tão grande, tão infinito, continua sempre para além. E identifico muito com aquilo que diz Thomas Halik, um padre checo, que tem uma série de livros, o mais conhecido chama-se Paciência com Deus, e ele diz que temos que ser buscadores e que há duas grandes formas de ateísmo. Uma forma de ateísmo quer dizer Deus não existe. Duas formas de ateísmo, não, desculpem. Duas formas de impaciência com Deus. Uma é o ateísmo, digo que não existe. E outra forma de impaciência com Deus, que também não respeita o seu mistério, é achar que tem todas as respostas prontas no bolso. E há pessoas, sobretudo os mais novos, que ainda viveram muito pouco e que estão muito cheios de algumas verdades, que podem pensar que têm Deus no bolso e que sabem tudo e que sabem a verdade acerca de toda a gente. Se nós nos situarmos corretamente como buscadores do mistério de Deus, no nosso caso cristãos, certamente seguindo este caminho que é Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, se nós nos situarmos sinceramente como buscadores e quisermos sempre saber mais, sentir-nos-emos provavelmente muito próximos, não só de pessoas de outras religiões, que também que são buscadores como nós, e até eventualmente até pessoas que nem sequer professam nenhuma religião, que se dizem ateus, mas que buscam o bem, a verdade e a justiça, e que se calhar estão mais próximos de Deus do que pensamos. Portanto, a grande distinção para mim está entre aqueles que buscam e aqueles que não buscam. E evidente, creio sinceramente que no fundo de qualquer ser humano, aquilo que qualquer ser humano busca é Jesus Cristo. Não busca necessariamente algumas práticas religiosas da Igreja Católica, mas certamente que busca é Jesus Cristo. Creio sinceramente que há uma sede em qualquer ser humano, seja onde quer que ele tenha nascido, e essa sede é Jesus. E que só um dia, quando chegar ao céu e ver Jesus cara a cara, é que dirá, pronto, já está. E certamente que ficará espantado, dizer, então tu eras assim. Mas olhem que eu também estou convencido que nós cristãos não ficaremos menos espantados do que o não cristão a olhar para Jesus quando chegar ao céu. Também creio que quando chegarmos ao céu teremos a mesma reação, também nós finalmente suspiraremos de alívio e diremos, agora tenho tudo, agora está tudo, já não preciso mais nada. Mas estou certo que também nós próprios ficaremos espantados de tantas ideias erradas que tínhamos dele e sobretudo espantados de termos considerado os 2% que conhecíamos dele como a totalidade do mistério de Cristo. Não é? Por isso, para terminar, aqui só duas palavrinhas que seriam estas. Primeiro, somos buscadores, antes de mais nada, nós cristãos, nós pessoas que nos dizemos religiosas, somos buscadores. Segunda palavra, muito respeito por todos aqueles que de alguma maneira andam com Deus, ou pelo menos que o buscam. E terceiro, tudo aquilo que da nossa parte for bom para fazermos pontes com outros, e com outros que ou não têm fé ou têm outra fé diferente de nós, sem deixarmos de ser nós próprios, tudo aquilo que pudermos fazer de pontes sem deixarmos de ser quem somos, tudo isso creio que será sagrado e que agradará muito a Deus Nosso Senhor. Bem, e pronto, olha, tivemos aqui, este tema é duro e levaram aqui uma dose muito forte. Enfim, vou-vos deixar neste ponto. Não entrei aqui muito de propósito no tema de o que é que diz cada uma das outras religiões. E não entrei por incompetência minha e por respeito, e não quero faltar ao respeito
e dizia coisas que não correspondem à verdade sobre as outras religiões. Recomendo, para quem estiver interessado neste tema, de conhecer melhor outras religiões, recomendo este livro que se chama O Rei, o Sábio e o Bobo. O nome do autor não o digo, porque mesmo que o soubesse não conseguiria pronunciar, porque é daqueles nomes indianos complicadíssimos de dizer. Há um livro feito por um padre cristão, François Varillon, francês, que se chama, creio que precisamente, O Cristianismo e as Outras Religiões, que esse é um bocadinho mais na linha de algumas coisas que acabei de dizer hoje, entra um bocado mais na ponderação do valor das outras religiões. E pronto, e gostava de terminar esta apresentação agradecendo a vossa paciência e convidando-vos a rezar comigo ao nosso Pai do Céu, por todos aqueles que buscam sinceramente a Deus no seu coração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, e terminamos assim com a Santíssima Trindade este encontro. Desejo a todos uma noite descansada e uma boa caminhada de fé. E agradeço muito a vossa atenção e a vossa amizade. Boa noite a todos. Aqui em Timor já é bom dia. Boa noite. Aqui em Timor já é bom dia.